aqui na região do Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos, onde está ocorrendo o ato, manifestação em lembrança dos 10 anos do despejo da população do Pinheirinho. Estamos falando aí de aproximadamente 1.800, quase 2.000 famílias e mais de 6.000 pessoas que literalmente da noite para o dia perderam suas casas, todos os seus objetos pessoais, entre outras coisas, além, claro, da sua dignidade, e trazem consigo diversos problemas sociais, psicológicos do trauma que foi a operação naquela específica data. Hoje, dia 22 de janeiro de 2022, portanto, a lembrança dos 10 anos, quando em 2012 a polícia, a mando da Justiça e do governo estadual, veio até a região conhecida como Pinheirinho, aqui em São José dos Campos, para despejar e destruir tudo aquilo que, podíamos dizer, já era um bairro propriamente dito e deixou de ser literalmente da noite para o dia, despejando diversos moradores e colocando em condições sub-humanas. Então, pelo podcast Mesa de Debate Tudo Pouco, Toninho do PSTU, advogado aí, sindicalista também. Toninho, hoje, no rádio público, para aqueles que talvez não estejam aí bem informados, o que é que está acontecendo aqui nos Alemães, Olha, hoje se completam 10 anos da desocupação violenta que teve aqui no Pinheirinho. Uma desocupação absurda, onde a liminar, por exemplo, era a nosso favor, eles respeitaram tudo. O Alckmin era o governador do estado e o Alckmin passou por cima de tudo que estava acontecendo, inclusive das negociações que estavam tendo. E fez aquela desocupação violenta, onde as pessoas perderam não só a casa, como perderam o seu lar, porque perderam seus móveis, perderam seus guardados, perderam tudo. Então a gente nunca pode esquecer essa luta, porque foi, a nosso modo de ver, foi uma vitória, a resistência do povo foi uma vitória que fez com que ganhasse as casas e hoje as famílias moram lá. E para que sirva de exemplo, para que outras ocupações não tenham o mesmo desfecho que teve aqui. Foi um escândalo que aconteceu naquele momento. Se não me falha a memória, Toninho, por falar em resistência, a população só não resistiu mais por conta do ataque surpresa, digamos assim. Olha, nós nunca confiamos na justiça, talvez na qualidade inclusive de advogado. Nunca confiamos na justiça e nunca confiamos naqueles que dirigem os governantes desse país. Essa confiança nunca existiu. Mas a questão da nossa resistência, nós sabíamos que ia ser apenas um símbolo, porque nós não tínhamos condição de militarmente enfrentar as tropas do Estado, então preparadas e armadas. Mas a resistência foi fundamental, foi através da resistência, inclusive, que se teve tendo a solidariedade, porque essa foi a mudança fundamental, a resistência que teve nessa ocupação. E a solidariedade foi fantástica, tanto aqui no entorno, aqui nos Campos Alemães, como depois no país todo, até no exterior, foi uma coisa fantástica. Num dia teve uma passeata na Avenida Paulista, então foi fantástica a solidariedade, o apoio que esse movimento teve. Podemos dizer que a luta fica e serve de exemplo até para outros lugares aqui mesmo em São José e mundo afora. Sim, não, mas que serviu de exemplo, serve de exemplo. Depois do Pinheirinho se teve muitos novos Pinheirinhos. Por exemplo, aqui, antes do Pinheirinho não tinha Secretaria de Habitação em São José, passou a ter, logo teve a ocupação aqui. Teve mudança, inclusive, na legislação, embora não resolve absolutamente nada, mas teve mudança, teve vale especial para poder discutir ocupações. E você sabe, é uma ocupação que está em jogo a propriedade privada, é o questionamento da propriedade privada. Então, por isso, eles fizeram o que fizeram. Mas acho que tudo valeu a pena, ficou o exemplo, ficou a história, e tanto é que até hoje o Pinheirinho é citado em tantos lugares de ocupações, da universidade, por todo lado. Tudo aquilo que a gente construiu. Maravilha, Toninho. Obrigado aí. Muito obrigado a vocês. Um abraço. No ato em memória
memória dos 10 anos da desocupação do Pinheirinho, um momento absurdo na história de São José dos Campos, Vale do Paraíba, podemos dizer que do Brasil, né? O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui da região, o Weller. Weller, como o sindicato aí está se mobilizando, está mexendo aí as estruturas para apoiar aí a manifestação, organizar a manifestação? Primeiro que o nosso sindicato, ele tem muito orgulho de dizer que a gente sempre apoiou todos os movimentos sociais e no caso do Pinheirinho, toda a história de luta deste povo, desde a primeira ocupação no ano de 2004, o nosso sindicato sempre esteve junto. Durante todas as dificuldades e principalmente durante o momento de enfrentamento, naquela desocupação, nós temos orgulho de dizer que a gente esteve na linha de frente junto com o povo do Pinheirinho. E o dia 22 de janeiro de 2012, infelizmente, é um dia que faz parte da história de São José dos Campos. E por que é importante a gente estar fazendo esse ato nos 10 anos da desocupação? A gente vive hoje uma situação no nosso país onde, fruto da crise, o rico fica cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Então, novas ocupações vão surgir, não só em São José dos Campos, mas em todo o país. E nesse sentido, tem que ter uma lei no nosso país para proibir qualquer despejo violento igual foi aquele de 2012. Você acredita, Weller, que a história do Pinheirinho e tantos outros lugares vai inspirar mais luta, vai inspirar mais resistência? Com certeza! Nós temos aqui nesse ato a presença de várias ocupações do estado de São Paulo e a nível nacional que mandaram as suas delegações, e todo o movimento de moradia, todo o movimento social que tem no nosso país hoje, eles se espelham na luta que foi aquela organização dos moradores do Pinheirinho. E foi uma luta vitoriosa. Hoje tem as casas que ficam lá na região leste de São José, fruto de toda a luta e de toda a repercussão que teve. Então o nosso sindicato, ele sempre apoiou e vai seguir apoiando a luta por moradia no nosso país. Maravilha, falei aqui com o Weller, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Conhecido Renato do Banhado e também militante do PSOL, está apoiando aqui o ato em 10 anos da memória, né? O ato memória de 10 anos da desocupação do Pinheirinho. Renato, a gente pode ver, claro, respeitadas as proporções, alguns paralelos, inclusive com o próprio Banhado, né? Aqui de São José dos Campos. Sim, bom, o Pinheirinho para mim primeiro tem uma história particular, né? Porque na época que o Pinheirinho, desde que eu descobri o Pinheirinho, comecei na minha militância, eu vinha muito no Pinheirinho, então eu comemorei diversos aniversários de ocupação do Pinheirinho, então era uma pessoa que sempre estava presente na ocupação. Inclusive quando houve o fim, eu estava aí dentro, né? Que foi um fim trágico e que trouxe retrospectos muito negativos para muita gente e para a luta, né? A gente também se solidariza sim, é claro, porque a gente sabe que é uma luta só, a luta por moradia. Seja qual for a luta, é uma luta só, e por moradia é muito mais difícil. E aí pandemia, que depois veio e tudo mais, as condições é muito mais precárias. E essas pessoas que foram retiradas naquele dia, e aí um terreno devolvido para um mega especulador na ginásio, que usou diversos argumentos à época, dizendo que tinha que retirar porque tinha que pagar trabalhadores, depois os motivos eram infinitos. E depois que retirou, provavelmente não pagou ninguém, disse que, enfim, todos os problemas se resolveram, porque era para especulação. E essas pessoas, com certeza a qualidade de vida que elas tinham aqui caiu, nem todo mundo foi atendido, então por isso que hoje, nós do Banhado, né, com o seu Davi também aqui, para solidarizar a luta deles, com certeza, então qualquer luta de moradia a gente vai solidarizar sempre. E Renato, você que pode falar com propriedade, né, como vocês estão vendo, uma pessoa que vive no Banhado, né, não só apoia a causa como vive no Banhado, praticamente viveu aqui, acompanhou a luta do Pinheirinho. Esses argumentos, inclusive, foram usados pela polícia, pelo Naginasas, entre outros aí. Ah, porque lá vende droga, porque lá o pessoal faz balbúrdia, faz isso, faz aquilo. Tinha isso mesmo? Não, criminalização de movimento é uma prática comum quando você tem um interesse, principalmente econômico, que tinha no Pinheirinho. É igual Banhado. Diz que vende isso, vende aquilo, só tem criminoso. É uma cartilha, por assim dizer, de criminalizar. A primeira coisa é que criminaliza o movimento. A receita do bolo já está pronta. Para poder discutir com a opinião pública, dizer, essa é a verdade que nós estamos contando. E aí, a gente fica muito refém, porque as pessoas têm medo, não procuram conhecer. Inclusive, depois que o Pinheirinho saiu, a própria mídia, na época, uma mídia que fazia muito apologia contra o Pinheirinho, criminalizava muito,
eles colocavam, por que tinham tanto ódio do Pinheirinho? E uma pergunta que podemos fazer hoje, a questão do banhado. Muitos moradores de São José têm ódio pelo que a prefeitura coloca. Por que você tem tanto ódio de gente pobre que luta por moradia? Essa é a pergunta que temos que fazer. Bom questionamento. Renato, muito obrigado aí. Obrigado, valeu. Estou aqui na manifestação em memória dos 10 anos da desocupação do Pinheirinho, falar com o Valdir Martins, o Marrom, ele que tem muita propriedade para abordar essa questão. Marrom, fala em poucas palavras um pouco aí sobre como foi a luta do Pinheirinho. Então, veja bem, o Pinheirinho, todo mundo sabe, foi uma ocupação que foi feita em 2006 aqui nesse terreno que é do Naginar, e hoje deve 186 milhões para os cofres públicos, né? Então nós fizemos essa ocupação e aqui foi uma ocupação diferenciada, né? Aqui nós deixamos as áreas de lazer, as áreas de equipamento público, fizemos escola, fizemos tudo aqui dentro. E qual que era legal aqui? Que a gente tinha uma reunião de coordenação toda segunda-feira, com 14 coordenadores. Toda terça-feira a gente fazia uma reunião de setores, às 7 horas da noite, no mesmo horário para não ter desvio. E no sábado a gente fazia uma assembleia, essa assembleia geral que reunia em torno de 300 a 2 mil pessoas conforme a essa assembleia. Então nós fomos visitados por mais de 48 entidades internacionais e muito mais de 100 entidades nacionais aqui, sindicatos, escolas, sabe? Movimentos sociais. E aqui dentro, durante esses 8 anos de ocupação aqui, nunca houve um crime. Então as escolas, as mães saíam para trabalhar, deixavam as crianças, era tranquilo. E no dia 22 de janeiro de 2012, né? Depois de um acordo feito com o governo federal, com o governo do estado, com o senador, deputado, a prefeitura, a gente foi surpreendido às 4 horas da manhã com a tropa de choque. O maior contingente de tropa depois da guerra que aconteceu aqui no Pinheirinho. E o policial com bomba, com cavalaria, com tratores, né? Eles iam derrubando as casas e passando o trator em cima, queimando tudo, entende? E foi isso que aconteceu, tá bom? Marrom, a gente está aqui do lado do terreno do Naginarras, onde era o antigo Pinheirinho, e pelo que se percebe, até agora nada, tá apenas para especulação imobiliária, é isso? É isso que acontece nesse país, não só no Pinheirinho, como em qualquer lugar. Quem tem dinheiro manda, quem tem dinheiro para o que quer e o terreno está aí. Inclusive o Naginar está para ser despejado da mansão que ele mora em Brasília também, que ele não paga o aluguel lá e nem paga o IPTU. Então é essa a situação. O terreno com mais de 1 milhão de metros quadrados, aqui servindo de especulação imobiliária e para criar cobra, criar ratos. Desde hoje, faz 10 anos que teve essa ocupação e o terreno está aí jogado devendo 186 milhões para os cofres públicos. Esse terreno deveria ser adjudicado, né, tomado e descontado a dívida e fazer aqui equipamento público, casas, escolas, hospitais, campo de futebol, isso. Beleza, Marrom, valeu aí. Falamos aí com algumas pessoas e aqui vendo como está toda a situação da manifestação, a luta por moradia e da lembrança dos 10 anos do Pinheirinho. Estamos aqui, todo esse terreno, e posso até dizer que para mais além e para lá também, diga-se de passagem, era toda a região do famoso bairro Pinheirinho, aqui em São José dos Campos, e bairro esse desocupado há 10 anos, a mando do governo estadual do Geraldo Alckmin, com o uso da força da polícia militar e solicitado pelo especulador, pelo Naginarras, que, para não dizer outras coisas, tem um histórico na justiça, no mínimo, questionável. Esse próprio Naginarras, como vocês podem ver, ainda dono desse terreno, que após a desocupação de um bairro, de um local onde quase 2 mil famílias moravam, hoje é basicamente um nada, é basicamente um terreno improdutivo, um matagal sem utilidade para a cidade de São José dos Campos, apenas para favorecer a especulação imobiliária, e como um dos entrevistados mesmo colocou, serve para a gente questionar também a questão da propriedade privada. Porque quando se fala em propriedade privada, ninguém está falando da sua casa, dos seus 50 metros quadrados. A gente está falando da grande propriedade privada à toa
praticamente abandonada, servindo só para enriquecer pessoas como o senhor Naginarras, que, como eu já disse, tem um histórico na justiça, no mínimo, questionável. Em memória dos 10 anos da desocupação do Pinheirinho, com a presença do ex-senador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores. Suplicy, o que você pode dizer aí sobre esse ato e principalmente sobre a história do Pinheirinho? Eu era senador à época, em 22 de janeiro de 2012, houve a discussão de 6 mil famílias que estavam aqui com residências já há diversos anos, e um bairro que estava se desenvolvendo com 7 igrejas, pelo menos, diversos centros, armazéns, comércio. Houve uma precipitação nos dias anteriores. Eu procurei o presidente do Tribunal de Justiça, conversei com a secretária nacional da Habitação, com o governo do Estado de São Paulo, com o prefeito Eduardo Cury, que inclusive chegou há poucos dias antes a visitar-me na minha residência em São Paulo. Estávamos caminhando na direção de um entendimento, inclusive o advogado do proprietário aqui, que a área não tinha, antes do início do conjunto habitacional, não estava com qualquer desenvolvimento social, portanto, e teve uma área com impostos atrasados, e era mais do que de bom senso que houvesse um entendimento entre as partes para não haver a redução. Infelizmente ela foi precipitada e realizada com muita violência, e da parte da polícia militar houve diversos abusos. Nós somos, eu e o meu colega, do canal podcast Mesmo de Debate, falando aqui com o ex-senador do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, ex-senador. Depois eu 10 anos de Revolução do Pinheirinho, conversar com a grade do MRT, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Contra o governo Bolsonaro, contra todos os governos. Lutaremos, seguiremos na luta enquanto não se tiver esse déficit escandaloso de monarquia lutando pelo direito à moradia, por condições dignas de vida para a nossa classe, que é negra, que é formada por mulheres, que é formada por famílias como as que estavam aqui há 10 anos em Pinheirinho e que foram tratoradas pela polícia, atropeladas nas suas casas e destruindo seus sonhos, como a gente sabe que é a realidade desse país, né? O país do Bolsonaro, o país do Mourão, da direita golpista, o país da fome, e que a gente sabe, né, que não vai ter resposta para esses problemas sociais, se não de forma independente, auto-organizada. Trabalhadores estão na rua. Bom dia. Né? E não de braços dados com essa. Bom dia, companheiros e companheiras. Né, através de uma aliança eu queria, em nome da CSP com Lutas, saudar a organização do ato, esse ato tão importante, realizado num sábado, com este sol ardente, e que trouxe aqui militantes de todo o estado, do estado de Minas Gerais, e os companheiros da Federação Democrática de Minas, Jordano, Viola e outros companheiros,
os nossos companheiros da CSP com Lutas de São Paulo, uma grande delegação, a delegação do Luta Popular de São Paulo, do Rebeldia, enfim, uma mobilização muito importante a ser realizada na frente do Faísca. Primeiramente, qual a participação de vocês aqui no ato, que trouxe vocês aqui ao ato? Chama agora o tiro pelo perímetro para falar do ato. E prepara o Rafael, o sindicato dos petroleiros aqui de São José dos Campos. A gente está aqui relembrando, justamente deixando bem claro que a gente não esquece, não baixa a cabeça, ele segue nessa luta por esses direitos que há 10 anos e ainda hoje não é garantido aos trabalhadores. Como vocês da juventude pretendem, claro, na aliança dos trabalhadores, impedir que futuros atos como esse, como a desocupação, se repitam? A gente está sempre atrás, a gente acha que é fundamental a gente é da Bom dia a todos, as companheiras e companheiros de São José dos Campos, pessoal que vem do interior de São Paulo, também da capital. Primeiro, aqui está demonstrado a maldade e essa sociedade podre que nós vivemos. Tiraram de forma violenta mais de 1.600 famílias que estavam nesse terreno, e o terreno não tem nada. A única interesse desse terreno é a especulação imobiliária. No meio da pandemia, no meio da desgraça, do sofrimento, milhares de mortos, o que acontece é verdade. O que nós temos? Aumento da miséria, aumento da fome, aumento do a desocupação aqui do Pinheirinho pode ser também chamada nós vamos ter que muito seguir o exemplo dos companheiros que resistiram em Pinheirinho, porque a falta de direitos, a precarização do trabalho vem se aprofundando com o governo Bolsonaro e com o prosseguimento dos governos do PSDB em São Paulo. E de fato, os 10 anos de Pinheirinho abriram para nós uma grande reflexão sobre quem são os nossos aliados, sobre quem está do nosso lado e quem não está. E o exemplo de quem era governador nessa época, como o senhor Geraldo Alckmin, que comandou esse massacre, ele não foi só mais um responsável. Ele foi o principal responsável pelo massacre de Pinheirinho. Um cara desse não pode ser aliado da classe trabalhadora, que precisa de independência de classe para fazer suas lutas, sem confiar em nenhum patrão, em nenhum político, serviçal da burguesia, como é o senhor Geraldo Alckmin. Grande ato a todos, uma grande luta para nós, que 2022... Marques, militante do PSOL, para falar um pouco para a gente sobre o que ela está achando aqui no ato de hoje e um pouco sobre essa questão da desocupação do Pinheirinho, né? Jéssica, primeiramente, bom dia. Bom dia. Qual a sua impressão aí do ato? Feliz, primeiramente, por estar aqui, né, falando com mesa de debates, canal fundamental, né, divulgação de ideias. E hoje, a importância do mesa de debates, de todo mundo estar aqui, é para que a gente consiga fazer com que esse dia seja rememorado. Nós pudemos ver aqui o que aconteceu aqui no Pinheirinho, os ataques do governo Bolsonaro juntamente com o judiciário. Preferiram defender latifundiários, os poderosos, que preferem desocupar um terreno que servia, que era moradia digna de centenas
funcionário devedor do Estado, né, que faz parte da executiva representada pelo Alckmin e até pelo Bolsonaro. Tem espaço para a classe trabalhadora. Nós produzimos a riqueza desse país. É justamente agora, não podemos acreditar que as eleições burguesas vão mudar a nossa vida. Essa aliança que o Lula quer fazer com o Alckmin é um equívoco, é um erro. Esse mesmo Alckmin que o PT quer fazer aliança, que quer conseguir ter soberania alimentar, reforma agrária, conseguir ter uma sociedade que a gente viva sem a violência contra a mulher, porque o Pinheirinho também foi um exemplo disso, né? De violência policial contra as mulheres, houveram estupros dentro da ocupação, durante o processo de desocupação. E eu acho que esse ato também é bastante representativo porque está unindo aqui diferentes setores da esquerda. Eu acho que ele está num momento muito simbólico no Brasil hoje, da nossa história política, que é a necessidade de a gente derrotar o governo de Jair Bolsonaro, que representa, em última instância, né, é o representante máximo desse projeto da elite brasileira de exploração máxima da classe trabalhadora. Né? Então, ter a esquerda unida aqui para pensar um projeto para derrotar o Bolsonaro, eu acho que é importante. Então, acho que esse ato aglomina essas diferentes questões, que é muito importante que todo mundo tenha visto para cá com vocês. Isso anima a luta, a resistência? Essa é a palavra que nós, trabalhadores do Correio, colocamos. Eu acho que sim, eu acho que é uma primeira demonstração de força, né, de aglutinação da esquerda do movimento popular em 2022, na eleição decisiva, e acho que esse papel, né, de animar a nossa militância e a mobilização, seguindo o exemplo de resistência que foi o próprio Pinheirinho. Jéssica, muito obrigado. Partido Comunista Brasileiro, o famoso Partidão. Vitor, como vocês estão aí unidos, agindo aí em prol da causa? Do governo Bolsonaro, cercou mais de 600. A gente construiu esse ato já há mais de 3 semanas, debatendo sobre. Na verdade, desde antes da virada do ano, a gente já vinha fazendo conversa com as outras organizações sobre a importância de recuperar a história da nossa classe e ter essa classe no futuro. Então, nesse sentido, a gente se juntou e se dispõe a sentar em todas as trincheiras de luta por moradia e vida digna. Vitor, qual é a importância da independência de classe, vendo questões como essa do Pinheirinho e tantas outras do país? Bom, inclusive, em primeiro lugar, o Estado de coisa mais abstrata, é importante que a classe trabalhadora brasileira não é burra. Ela tem memória, ela tem passado e ela sabe o que aconteceu. Muita terra! Em primeiro lugar, é importante ressaltar sobre todos os trabalhadores e trabalhadoras de ocupação. Ocupam, porque tem necessidade de ocupar, e já perderam muita coisa na vida, mas ainda não perderam a vontade de lutar. Mas a gente viu ir para uma nesse sentido, que agora dia 25 vai ter luta. Qual é o exemplo que a gente quer dar de luta? Como fazer isso com a nossa população? E a gente precisa de lembrar se aliando com quem aponta ela para o próprio povo, se aliando com quem defende questões jurídicas e assassinou o nosso povo em Brumadinho a favor de ricos, e junto a várias grandes mineradoras se dispõe a estar junto com a nossa classe, onde tem mineração no nosso estado, defendendo um programa popular, socialista, de caráter anti-imperialista e capitalista. Maravilha, obrigado aí. Muita gente agradeço. Bom, amigos, conversar com a Maria Angélica, moradora aqui do Pinheirinho e conhecedora da luta da população. Falando em luta, Angélica, como que foi aí o processo de desocupação na época? Sofrida. Foi muito sofrida, sabe? Porque, como eu falei, a gente, como somos adultos, a gente entende, mas os filhos, netos, não entendem, entendeu? Foi uma vida muito dura pra gente, derrubando as casas, sabe, assim... Ela passou por cima da gente, entendeu? É que a gente lutou muito pra gente estar em pé aqui, entendeu? Quando a gente entrou lá, não tinha nada, não tinha luz, não tinha água, e a gente lutava muito pra gente sobreviver, muito, muito, muito forte mesmo. E a vida é assim, realmente, a gente evadiu uma coisa que não era nossa, realmente, ponto. Mas só que a gente queria uma coisa que a gente queria pagar, uma coisa que a gente queria lutar pra gente conseguir, entendeu? Realmente que a gente conseguiu. Graças a Deus a gente conseguiu, mas a vida é assim.
A vida é assim. Mas é isso que eu tenho que falar. Não tenho muita coisa para falar, porque muitas coisas tem, mas assim, na hora mesmo, do vácuo, é ruim. É muito ruim. As famílias conseguiram algum tipo de indenização ou foi apenas a construção mesmo das casas hoje na região sudeste? Não, a gente não recebemos nada. A gente fez tudo os cadastros, mas por enquanto está parado. Umas falou que não recebeu, outro falou que vai anular, eu não sei. Mas a gente recebeu só aquele auxílio mesmo. Auxílio mesmo de 6 anos, que recebeu e mais nada. Que era o mínimo, né? O mínimo. Recebeu porque a gente estava na rua, né? Não tinha ponto de morar. Fazer o quê? Porque tem gente que foi pra rua. Não tinha parente, não tinha. Quem for parente, foi pro parente. Quem não tinha, e aí outra coisa, R$500 não dava pra sobreviver. Tem gente que ficava sem serviço. Porque não tinha só vagabundo lá dentro. Tinha gente trabalhador, ficou sem emprego. E aí tinha famílias lá dentro. E como é que ia fazer? Entendeu? Aí tinha que ir só pra rua, porque não tinha onde ficar. Entendeu? Porque R$500 não dava pra manter uma família. E aí foi isso que aconteceu. E a gente sofreu muito, muito mesmo. E a gente tá aí na luta. Tá bom? Maria Angélica, moradora do Pinheirinho, muito obrigado. De nada. E meus amigos, amigas, todos que estão aí nos acompanhando, o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, falando aqui sobre os 10 anos da desocupação do Pinheirinho, uma grande história de barbaridade do capitalismo, do governo Alckmin, da prefeitura do Eduardo Cury e também do empresariado, do Nagy Navas, entre outros aí, contra uma população pobre, contra uma população que queria dignidade e o direito à moradia. Viva a luta do Pinheirinho, hoje Pinheirinho dos Palmares, e que sabemos que isso é um tanto quanto impossível, mas esperamos que situações como essa não se repitam.